discutindo só Aliás, estatística de ô pesquisa, né? Josias, você sugeriu até a gente trazer um assunto muito bacana, porque durante as entrevistas, os candidatos soltam coisas que aí depois a gente também pode pesquisar mais. Ontem, eu fiz uma pergunta para o Pablo Marçal, inclusive ele também publicou nas redes dele, que é a pergunta sobre educação sexual, porque ele, durante a entrevista dele no Flow, ele falou sobre o contato dele com a pornografia muito cedo, dizendo que ele ficou preso com isso. Ele não explica direito como, né? Mas ele falou sobre isso durante a entrevista. E durante a entrevista ele falou que na escola dos filhos dele, e ele estava lendo um livro. Vamos até assistir esse trecho, porque o Josias fez uma análise a respeito desse assunto. Vamos lá. É uma das coisas que mais preservam a família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução com os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio. A maior parte é eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Vamos lá, o Josias foi analisar esse livro. O que você descobriu, Josias? Bom, em verdade, Fabiola, o nosso Ronilson aqui, o nosso colega, trouxe uma coluna muito importante dizendo quem é esse autor de cabeceira do Pablo Marçal, esse James Dobson. O Globo trouxe também hoje uma reportagem sobre o livro mencionado pelo Pablo Marçal. É um personagem ultra controverso, um autor cristão norte-americano que tem um pensamento sobre ensino que é absolutamente controverso. Está longe de ser um modelo a ser adotado numa cidade como São Paulo. Ele trata, por exemplo, a homossexualidade como um distúrbio, como uma doença que deve ser tratado, deve ser submetida a tratamento psiquiátrico. Ele defende castigos físicos para impor disciplina às crianças. Ora, isso não é modelo a ser adotado numa cidade como São Paulo. Não é modelo para ser adotado em cidade nenhuma do Brasil, né? E ele trata, quando você questiona sobre a educação sexual na escola, Fabiola, ele fala sobre segurança sexual, como se a única utilidade da orientação sexual na escola fosse a de dotar as crianças de conhecimentos que evitem que elas se tornem vítimas de agressões sexuais. Isso tem a sua importância, mas é preciso, e há muita literatura sobre isso, há muita prática no mundo sobre isso, é preciso adequar. Primeiro, é indispensável levar educação sexual à escola. E segundo, é preciso dimensionar que tipo de educação deve ser ministrada nas escolas para cada faixa etária. Então, uma criança ali na primeira idade precisa ter uma noção de que os órgãos sexuais não podem ser tocados por qualquer um e deve ouvir as pessoas da sua confiança, devem comunicar aos pais sempre que isso ocorrer. Mas num país como o nosso, em que a gravidez precoce é um flagelo, é preciso introduzir nas escolas uma orientação qualquer sobre os métodos contraceptivos, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideologia. Isto é uma necessidade, é um gênero de primeira necessidade. As crianças precisam ter, os adolescentes precisam ter noção do que é a concepção, do que é ter um filho, do que significa a responsabilidade que é ter um filho. Então, além do ensino da biologia, é preciso levar a educação sexual em todas as suas dimensões para a escola. Mas o Pablo Marçal, quando cita esse James Dobson, ele parece circunscrever a educação sexual no sentido que ele a concebe como segurança sexual a uma coisa da era medieval.
né, com castigos físicos. Então, pela concepção do Pablo Marçal, se você. Ele até fala em educar os educadores, né? Então, ele, na concepção dele, hoje os professores são tarados, são pervertidos que estão ali para desvirtuar sexualmente as crianças. Então, se você parte desse pressuposto, aí não pode terminar em coisa boa, né? E o autor que ele sugere como modelo, de fato, não é modelo para ninguém, né? Alguém que trata a homossexualidade, que inclusive é um conceito, esse conceito de doença, de distúrbio, já foi desmentido até pela Organização Mundial da Saúde, né? Você querer introduzir esse tipo de filosofia dentro das escolas da cidade de São Paulo, aí realmente, Fabiola, é um atraso com o qual a cidade não pode contemporizar, né? É algo de Idade Média. Então, realmente, quem foi ver o que significa o modelo preconizado pelo Pablo Marçal, quem foi ver se assustou, Fabiola, e é realmente assustador o que ele sugere para as escolas em São Paulo. Não, e aí, quando ele fala, né, que ele tem essa escola, esse livro ele colocou para os pais da escola, porque a escola é dele, e por isso a nossa preocupação na sabatina com ele, na área da educação. Quem não assistiu, por favor, vai lá e assista e tire as suas próprias conclusões, quando a gente questiona os métodos que ele vai adotar, né? São ancorados em que ele não fala exatamente no que ele está se ancorando para trazer novas disciplinas, outros materiais didáticos. Isso está muito vago e isso a gente sabe que é muito perigoso, né, Sakamoto? Até como educador, é extremamente perigoso ir por esse caminho, né? Tem um ponto que eu acho interessante, que é o seguinte, e o Pablo ele fala muito bem, então a impressão é de que ele está simplesmente citando. Existe uma coisa que deveria ser ensinada nos bancos de escola, que é chamado as regras das falácias, né? De como você usa o discurso humano para vender uma mentira, fazendo com que as pessoas achem que é verdade. Uma das falácias mais conhecidas é a falácia da autoridade, né? Também conhecida como falácia do apelo à autoridade, né? Quando você usa um argumento baseado na posição citando a posição de autoridade de uma outra pessoa, sem considerar e sem detalhar muito bem qual que é o argumento dessa pessoa. A parte de um pressuposto que o ser humano, a gente, tem uma tendência, né, de atribuir como válido, né, como ok, um argumento, né, que vem de uma autoridade. Então, se ele cita, olha, essa pessoa aqui é uma autoridade, ele está falando isso, que na verdade precisamos tomar cuidado com as nossas crianças. Pessoa, o cidadão médio vê isso e fala assim, nossa, olha, ele é estudado, ele está citando uma questão de autoridade. E, e o discurso dele não é um discurso que está colocado como se fosse, não está fazendo um debate sobre a questão de gênero especialmente, ele está fazendo uma questão, olha, temos que tomar cuidado com os nossos jovens. Só que o pessoal que conhece, que sabe de quem ele está falando, está batendo palma, porque na prática, sem precisar dizer, ele está dizendo exatamente isso, olha, precisamos tomar cuidado com essa questão de ideologia de gênero, que é a chamada ideologia de gênero, né? Essa bobagem que o pessoal tenta vender, né, e que tem tração em muitos lugares. Mas aí, ou seja, ele joga isso, não explica quem é a autoridade. Muita gente fica falando: olha, que bom, olha, ele tá uma pessoa bem ponderada, tá soltando uma coisa interessante, soltando pesquisadores, falando quase que um lugar comum, uma platitude, mas ligado a uma autoridade. Mas é claro, como o Josias colocou, você descendo, né, ou Josinho também, quando você desce o argumento da pessoa, você vê que tem um argumento preconceituoso. Vira e mexe, a gente vê nas redes sociais pessoas citando pesquisadores, ideólogos, filósofos. E às vezes é estranho, as pessoas, nossa, olha, se ele está falando, está citando, tem um ramo de pesquisa sobre isso, é importante a gente ficar de olho. A gente vai ver e vai pesquisar, são ideólogos do nazismo e da supremacia branca. Ó, quem tá batendo na nossa porta